Que alegria iniciarmos agora mais uma aula do curso Professores Apaixonados. Seja muito bem-vindo, você que é aí da região da Serra, você que é lá da região Noroeste, Itaperuna, Miracema, você que é da região de Campos, olha, você que está aí em Campos, acompanhe que tem benção, hein? Olha, você que é aí da região dos Lagos, região Central, região Fluminense, enfim... A Associação Rio Fluminense toda está ligada no curso Professores Apaixonados e essa já é a nossa terceira aula gravada e é muito, muito bom ter você aqui. Eu queria, antes de apresentar o nosso palestrante do curso de hoje, da nossa aula de hoje, eu queria deixar alguns recados, tá bom? Você já respondeu o quiz da Escola Sabatina, eu estudo a minha lição. Não? Então pega aí com o seu diretor de escola sabatina, pega com o seu pastor, lembrando que a Associação Rio Fluminense continua sendo a associação da divisão sul-americana que mais responde o quiz da escola sabatina. Isso é uma benção, a gente não quer cair. Então, olha só, se você não respondeu, responda. Você que é professor, você pode enviar para todos os seus alunos. Você que é diretor de escola sabatina, pede aí os membros da igreja. Você que é ancião, pede os membros da igreja. A gente quer continuar aí em primeiro lugar. Esse é o quiz, eu estudo a minha lição. Porém, eu já queria deixar aqui anunciado que para você que está fazendo o curso amanhã, a gente vai estar liberando o game. Tá lembrado do game? A gente está liberando o game. Então, preste muita atenção na aula de hoje. Daqui a pouquinho eu vou apresentar o nosso palestrante. Lembrando que o game de amanhã é de acordo com a aula de hoje. Então, por favor, você preste aí muita atenção, porque as igrejas estão animadas. E lembrando o nosso prêmio, tá bom? A gente vai ter um prêmio aí muito especial. Queria apresentar o nosso convidado de hoje, aquele quem vai dar a aula, Pastor Jefferson Dantas. Que privilégio ter você aqui. Deixa eu falar um pouquinho do Pastor Jefferson. Na verdade, eu vou até fazer uma entrevista. O Pastor Jefferson é novo aqui no campo. Eu vou perguntando, pastor, o senhor formou em que ano mesmo em teologia? Eu formei em teologia no ano de 2009, lá na Faculdade Adventista da Bahia. 2009 na Faculdade Adventista da Bahia. Eu formei em 2008 em São Paulo, só formei em 2009. Exatamente. Pastor, eu sei, gente, vocês sabem que a gente só traz aqui gente boa para falar para vocês. Deixa eu apresentar aqui, falar um pouquinho do Pastor Jefferson. O Pastor Jefferson, ele já foi departamental de mordomia. Pastor Jefferson já foi Ministério Pessoal Escola Sabatina, já dirigiu a parte da Escola Sabatina, estudo na Associação Rio Sul. E ele também já foi evangelista da Associação Rio Sul. Atualmente ele é o pastor da nossa catedral, Catedral de Itaboraí, a sede aqui da Associação Rio Fluminense. Pastor, é um privilégio grandioso ter o senhor aqui com a gente. E eu queria, se dirige aí aos professores apaixonados da Associação Rio Fluminense, antes de começar a sua palestra. Pastor Alisson, antes eu quero agradecer o convite para participar desse momento tão especial, que é essa classe dos professores apaixonados. E também se estender a cada um dos professores, diretores da Escola Sabatina também, o meu forte abraço. É um prazer poder conversar com um público tão especial. Nós sabemos que a Escola Sabatina é o coração da igreja e é muito bom falar um pouco mais para ajudar esse coração a bater cada vez mais forte, pastor Edson. Pessoal, lembrando que hoje vai ser um pouquinho diferente aí o formato, né? A forma como a gente vai liberar a nossa aula, mas eu queria lembrar vocês que nenhuma das nossas aulas tiveram menos aí de 1.400 a quase 1.500 visualizações. Hoje está um pouquinho diferente. Você que já assistiu, compartilha com o pessoal da igreja. A gente não pode baixar ali a nossa frequência, a frequência da aula. E hoje o tema é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Os nossos professores precisam escutar a palestra de hoje, colocar no coração. E eu tenho certeza que se fizer isso, muitas bênçãos vão vir através dessa aula de hoje, pastor. Queria entregar a palavra aqui agora para o pastor Jefferson, porém antes a gente vai fazer uma oração, tá? Pedir o pastor Jefferson assim do jeito que tá. Vamos fechar os olhos? Vamos falar com Deus? Vamos orar. Querido e bondoso Pai que habita nos céus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, o privilégio de estarmos reunidos aqui
aproveitando a força da tecnologia para alcançar muitos lares, muitos professores, muitos diretores, e com isso fazer com que o coração da tua igreja bata cada vez mais forte. Queremos suplicar agora que o Senhor continue se fazendo presente em nosso meio, sabemos da importância desse encontro, então venha ungir os meus lábios, venha tocar no coração também do pastor Erison, nos lábios dele, e tocar no coração de cada professor aqui que está assistindo, cada diretor, para que a Escola Sabatina possa avançar cada vez mais. E pedimos essas bênçãos no doce e amado nome de Jesus. Amém, Senhor. Amigos, então a gente vai entregar a palavra para o pastor Jefferson. Eu queria que você prestasse muita atenção, se concentrasse, porque a aula de hoje ela vem do céu para você. Pastor Erison, acho que o tema da aula de hoje é um tema extremamente importante, porque essa aula fala sobre a oração. E não existe nenhum empreendimento da igreja, nenhuma ação da igreja que possa acontecer sem oração. Você sabe que algumas outras coisas podem acontecer lá fora sem oração. Às vezes a pessoa não ora e sai para trabalhar alguma coisa, corre risco, é verdade, mas ele pode ser bem sucedido até no seu trabalho, porque tem um talento, tem um dom, então ele é bem sucedido no seu trabalho sem orar. A pessoa que não ora, mas trabalha bem no trabalho dele, tem um dom de realizar aquele trabalho. Mas o trabalho espiritual, ele não pode avançar sem oração. Você sabe que na igreja, não importa, você pode ser uma pessoa muito talentosa no seu trabalho, lá com o seu patrão, na sua profissão, mas se você leva essa sua habilidade para a igreja e você não ora, você não consegue avançar. Porque aqui na igreja, o nosso trabalho não é somente contra seres humanos que tentam atrapalhar em algum momento, mas o nosso trabalho é contra as potestades do mal. Então, quando isso acontece, o inimigo ele se levanta. Então, o trabalho espiritual, ele precisa avançar de forma espiritual. Pastor Jefferson falou algo aqui bem interessante. O trabalho espiritual, ele precisa avançar de forma espiritual. Exatamente. Às vezes, a gente encontra muitos professores frustrados porque eles não veem exatamente o trabalho espiritual avançar. Exatamente. Talvez a simples resposta para isso seja: não avança porque ele não é tratado de forma espiritual. Exatamente. Vovó tinha um ditado, né? Vovó falava assim: saco vazio não para em pé. É verdade. E a gente se enche espiritualmente falando através da oração. Exatamente. Pastor, mas vamos lá. E não existe uma área assim mais poderosa da igreja do que a área da Escola Sabatina. Se a gente for perceber, prestar bem atenção, a nossa igreja, a igreja adventista como um todo, ela enfrenta alguns desafios. Por exemplo, nós temos um desafio de liderança. Quem assim numa comissão da igreja se reuniu, procurou líderes para algumas áreas da igreja, você teve dificuldade de encontrar? Nós temos uma dificuldade de liderança. Uma outra dificuldade na igreja que nós temos também é a porta dos fundos. Às vezes nós temos um número de apostasia que nos preocupa. Nós queremos que mais pessoas permaneçam na igreja. Existe uma preocupação muito grande também com o relacionamento, o desenvolvimento de relacionamento. Quando nós pensamos na Escola Sabatina, meu querido amigo professor, diretor da Escola Sabatina, nós temos na Escola Sabatina a solução de todos esses problemas. Por exemplo, na Escola Sabatina, através da unidade de ação, pastor Erison, nós descobrimos ali novos talentos, novos líderes. O professor consegue descobrir isso. Porque ele percebe uma pessoa ali que gosta de encontros sociais, uma outra que gosta mais de cantar, uma outra que gosta mais de cuidar da asa, por exemplo, tem habilidade para a área da asa. Então, a Escola Sabatina, a unidade de ação, contribui para isso. Outro ponto interessante, a unidade de ação ela desenvolve relacionamento. Você imagina só uma pessoa que entra na igreja e assim que ela entra, ela é inserida em uma unidade de ação da Escola Sabatina. Ela foi abraçada. Já imaginou? Ela foi abraçada. E imagina aquela unidade de ação, por exemplo, no dia do aniversário dela, fazer uma festa surpresa para ela dentro da casa dela. Imagina assim, no primeiro pôr do sol, depois que a pessoa é batizada, aí, na casa da pessoa. O pastor tá dando uma dica, tá? Veja aí quem tá fazendo. Imagina você receber só um bolo, não tá esperando. É a minha unidade que tá vindo. Exatamente, porque as pessoas imaginam que as pessoas saem da igreja, alguns imaginam isso. A pessoa sai da igreja porque não compreendeu o estudo bíblico. Na verdade, as pessoas saem da igreja porque tiveram dificuldade de relacionamento. E a unidade de ação da Escola Sabatina desenvolve isso. Eu creio nisso aí. Exatamente. Eu creio nisso. Exatamente. Eu creio, a gente é difícil a gente ver alguém saindo da igreja por problemas doutrinários. Exatamente. É relacionamento. Não tem um amigo, não tem pessoas ali para apoiar.
Pastor, a unidade de ação, quando ela é dirigida com um professor sábio, conforme o senhor está falando aqui, que usa essa ferramenta, ela é bênção demais para a igreja. Exatamente. Então a unidade de ação tem esse poder, essa capacidade. A escola sabatina é o coração da igreja, mas a unidade de ação desenvolve relacionamento entre as pessoas. Isso que é muito importante. Então, assim, sendo assim, já que a unidade de ação ela tem essa característica de desenvolver relacionamento e de criar novos líderes, desenvolver liderança na igreja também, a gente entende que nós precisamos trabalhar fortemente com a oração. Aí alguns podem pensar, pastor, mas o que tem a ver? Qual é a relação disso, né? A oração, por exemplo, ela fecha a porta dos fundos, a unidade de ação, mas ela também desenvolve líderes. Agora, o que a oração tem a ver com isso? O inimigo sabe que a escola sabatina tem esse poder, pastor Edson. Ele sabe que a escola sabatina tem essa capacidade de atrair as pessoas, de transformar a realidade da igreja. E por isso que para você fazer a escola sabatina avançar nesses pontos, você precisa orar. Porque o inimigo vai fazer o máximo para que você não se reúna com a sua unidade de ação, vai fazer o máximo para que você não descubra novos líderes. Então a oração prepara o professor da escola sabatina, o diretor, para enfrentar os desafios propostos na escola sabatina. No momento em que os nossos professores eles entenderem que a chave está na unidade de ação, aquilo que o senhor falou. Satanás ele vai fazer de tudo para atrapalhar. Exatamente. Vai fazer de tudo para atrapalhar. E daí a importância. E esse tema ele veio hoje de forma perfeita. Exatamente. A importância do professor ele se fundamentar na oração. Exatamente. Primeira parte de qualquer projeto, qualquer planejamento tem a ver com a oração. Você sabe, vou passar para vocês algumas frases que mexem comigo e tem a ver com essa temática da oração. Olha só, tem uma frase muito interessante de Hudson Taylor, que ele falou o seguinte, ó: não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. Nossa! Olha que frase interessante. Talvez algum professor esteja escutando aqui, ouvindo, acompanhando esse programa e pensa assim, olha, será que eu tenho condições, de fato, de ser um professor que vai fazer a diferença na minha classe? Bom, a mensagem é bem clara aqui. Colocou todo mundo, qualquer um pode, desde que se coloque nas mãos de Deus. Não são os grandes homens. Tem até uma frase de Ellen White que ela chega a dizer assim, não é a capacidade que possuís ou havereis de possuir que vos darão êxito, mas sim o que Deus pode fazer por vós. Imagina só, né? Então, é o poder de Deus que age na vida do professor. Isso é tranquilizador para mim, pastor Ellison. Porque não sei você... A gente se sente pequeno, né? É verdade. No ministério pastoral não é assim? Tem situações que eu olho para aquela situação e penso, olha, eu não tenho condições pastor, de resolver. O senhor está falando uma coisa que às vezes a gente se sente muito pequeno. Sim, sim. A gente não se sente preparado para fazer a obra, né? Você quer ver uma data que eu fico altamente desconcertado? Eu nunca falei isso aqui em público. Vou falar agora. Eu fico altamente desconcertado no dia do pastor. Sim. Porque o pessoal faz um monte de homenagem, dá presente, e meu Deus, eu sou quem? Exatamente. O pessoal faz homenagem, eu falei, meu Deus, eu sou quem? Misericórdia. E isso que o senhor falou aqui, pastor, aquele professor, mas eu, professor de escola sabatina, eu vou conseguir fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas? Ele não. Mas quando ele se coloca nas mãos de Deus, nós temos um grande Deus. Aí Deus ele faz por ele. Deus ele dá sabedoria, ele dá o caminho, Exatamente. Ele abençoa e as coisas acontecem. Exatamente. Tem outra frase marcante também, de Moody, né? Ele disse o seguinte, olha a frase de Moody que é bem marcante. Alguns pensam que Deus não gosta de ser incomodado quando constantemente vamos a Ele e pedimos. A maneira de incomodar a Deus é não ir até Ele. Olha que frase interessante também. Você quer incomodar a Deus, quer chatear a Deus? Não vai até Ele. Não ora, não busca, aí você incomoda a Deus. Agora, quando você busca a Deus em oração, você não incomoda. Na verdade, você está buscando Ele e alegrando o coração de Deus. Ele gosta de ser buscado, pastor Edson. Na realidade, vou tentar aqui falar. Na realidade, você... Vou estar entre aspas aqui. Você incomoda Ele quando não incomoda. Quando não incomoda. Quando não busca, quando não ora, quando não pede. Na realidade, a gente não incomoda. Mas aqui na lógica, você incomoda Ele quando você não incomoda. Exatamente. Deu para entender, gente? A pessoa pode pensar assim, nossa, mas eu já estou cansado de tanto pedir a Deus. Nossa, eu vou incomodar muito a Deus. Não. Você não chateia Deus quando busca Ele em oração. Isso é importante. Uma outra frase também que eu separei aqui, ó, de Moody também. Ele escreveu o seguinte: o cristão de joelhos
vê mais do que o filósofo na ponta dos pés. Olha só, hein? Hoje em dia as pessoas exaltam tanto a filosofia, né, a sabedoria humana, mas ele deixa bem claro, esse grande evangelista, que quando o cristão se coloca de joelho, ele enxerga além. Deixa eu dizer uma coisa para você, professor, aqui, ó. Quando você se coloca de joelho, pede oração pela sua classe, pela sua unidade de ação, pedindo auxílio divino para você saber o que fazer, Deus vai te dar uma visão além do alcance. Você vai ter novas ideias, vai ter novos caminhos, porque Deus, ele quer abençoar você, mas ele escolheu usar o meio da oração. É uma frase interessante também. Uma outra que eu quero fechar aqui, de Ellen White. Ela diz assim, ó, Ellen White diz o seguinte, ó: ninguém sem oração se encontra livre de perigo durante um dia ou uma hora que seja. Olha só, você quer estar livre de perigo? Ellen White me falando que ninguém sem oração se encontra livre de perigo no livro Grande Conflito. Então a oração nos prepara, nos capacita, nos protege. A oração é a base para fazer essa igreja avançar. Pastor, essa passagem que o senhor leu, a citação de Ellen White, ela é muito forte. Sim, exatamente. Mas aí eu vou fazer uma pergunta aqui para o senhor. E quem não ora, então? Tem gente, pastor, tem gente que não ora. Tem professor da escola sabatina que não ora, não pauta a vida dele uma vida de oração. E quem não ora, pastor, então? Pastor Hélio, isso é interessante isso, né? Porque existe uma frase que diz assim: se você continuar fazendo o que sempre fez, você vai continuar conquistando o que sempre conquistou. Aí você imagina. Quando a gente não ora, os resultados que nós alcançamos são resultados frutos da nossa capacidade e do nosso talento. Que é? Pequenininho. E a nossa capacidade, o nosso talento... Deixa eu falar com os professores aqui. É bom olhar no olho de quem está olhando pra gente, pastor Hélice. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Quando você não ora, você está colocando a sua capacidade acima da capacidade de Deus. Aí você imagina, o inimigo está atuando ali de forma contrária. E aí você consegue ter uma influência, mas a sua influência é muito pequena na sua unidade de ação. Quando você ora, a sua influência é muito grande, você vai além. Então, por isso que não tem como eu mensurar ou imaginar um professor de escola sabatina sem orar. Eu imaginar um professor de escola sabatina sem orar, é eu imaginar um motorista que não sabe dirigir. Quem vai entrar no Uber ou no ônibus? Já pensou? E o motorista não sabe dirigir. Eu imaginar um jogador de futebol que ele não joga bola, sabe? Ele nunca jogou bola na vida, mas ele é atleta profissional de futebol. Então, um professor... ele precisa ser um exemplo na unidade da escola sabatina de oração. Ele tem que ser um camarada de oração. Eu gostei muito que o senhor falou que quando o professor, ou a gente, ou eu, o senhor, a gente não ora, a gente está colocando a nossa capacidade acima da capacidade de Deus. E isso é terrível. Isso é terrível. O professor de escola sabatina, isso aí é terrível. Eu estou dizendo assim, eu estou dizendo que Deus, ele não é importante e que Satanás não está atuando. É como se eu estivesse pensando assim, não existe um mundo da tentação de Satanás atuando para atrapalhar o avanço da escola sabatina e não existe um Deus disposto a nos ajudar. Então é um perigo muito grande. Pastor, mas isso é para mexer com os nossos professores, pastor. Sabe por quê? Os professores, eles estão entendendo que ele está ali naquela posição como professor de escola sabatina, não foi porque ele quis, foi Deus quem colocou. Exatamente. E quando Deus o coloca, Deus ele também... responsabiliza ele a respeito de pessoas. Exatamente. Cada professor é responsável por pessoas. E se eu negligencio a oração, eu estou fazendo algo terrível para a vida dessas pessoas, porque Deus me confiou elas. Exatamente, exatamente. Tá vendo? O pensamento é esse. A importância da oração. Então, pastor, vamos lá. E você sabe, pastor Edson, isso que é interessante, é curioso isso, né? Quando uma pessoa de oração, as outras pessoas que estão ao redor, elas reconhecem isso. As pessoas percebem isso. Você percebe que alguém vai falar o seguinte: olha, fulano de tal, ele é diferente. Eu já ouvi assim, pessoas falando sobre algum pregador, por exemplo, diz o seguinte: olha, eu não sei o que acontece, eu escuto aquele pregador pregando, o sermão dele é simples, eu não vejo nada demais, mas é interessante como ele toca a minha vida, como ele faz a diferença. É porque o segredo está na oração. Eu, particularmente, eu confesso que o meu maior desejo não é ser reconhecido como um grande pregador, ou como um grande batizador, ou como uma pessoa um grande líder, mas o meu desejo como pastor é ser reconhecido como um homem de oração. Porque um homem de oração, de fato, ele faz a diferença no avanço da causa de Cristo, né? A oração faz a diferença. Para a gente pensar agora, será que as pessoas têm reconhecido a mim, ao Senhor, a você, professor? Será que as pessoas olham para a gente e falam: ó, esse é o homem
é uma mulher de oração. Sim, exatamente, é um desafio. Você sabe que tem um camarada, assim, um grande evangelista chamado Moody, né? Moody foi um grande evangelista. E ele era professor de teologia também, uma história bastante interessante. Teve um período da faculdade de teologia dele lá que chegou um aluno, alguns novos alunos. Naquela época não se tirava foto, não registrava as pessoas conheciam a fama de alguém, mas não sabiam como é que era a fisionomia. E a história conta que esses alunos foram até a escola e um senhor convidou eles a olhar a estrutura da faculdade, levou até o templo, a catedral daquela faculdade, que era onde Moody fazia os grandes evangelismos dele. E quando ele chegou lá no templo, ele apresentou o templo para aquelas pessoas e logo depois perguntou para aqueles jovens seminaristas, né, se eles desejavam conhecer a câmara de aquecimento daquela igreja. E eles acharam estranho, era no verão, que como assim conhecer câmara de aquecimento? E aí ele levou esses jovens no porão ali, e era um porão muito grande, e quando os jovens desceram no porão, tinham aproximadamente 300 pessoas em oração. Eles não entenderam muito bem como assim, o pessoal orando e sendo a câmara de oração daquela igreja. E aí aquele senhor que estava apresentando a câmara disse para eles o seguinte: olha, enquanto o sermão é pregado lá em cima, aqui embaixo tem um público orando. São eles que aquecem os corações das pessoas que estão lá em cima. Eu achei interessante. Depois ele apertou a mão daqueles jovens e falou o seguinte: muito prazer, meu nome é Moody. E eles entenderam que aquele era o grande evangelista. Antes mesmo de entrar na sala de aula, eles entenderam o grande segredo de ser um evangelista. É ter um grupo orando, um grupo em oração. Então a igreja, ela avança sem dúvida nenhuma quando tem essa câmara de aquecimento, né, acionada na igreja. Oração. Louvado seja o nome de Deus por isso. Agora é o seguinte, pastor Ellison, a gente percebe o seguinte: existem algumas dicas que nós podemos dar assim para a igreja em relação à oração. A oração, você sabe, é o abrir o coração a Deus, é uma conversa, um bate-papo com Deus. E eu poderia assim dar algumas dicas para você como professor sobre a oração. E a primeira dica que eu daria é a seguinte, olha só: se você pretende ser uma pessoa de oração e levar a sua unidade de ação a ser uma unidade de ação, de oração, nós precisamos aprender a ter um local e um horário específico para orarmos. Eu acho interessante isso. Você sabe, quando eu comecei meu ministério, eu morava numa casa muito ampla, muito grande, e eu não tinha muitos móveis. E interessante que lá na escola, um professor tinha ensinado, falando sobre oração, ele disse o seguinte: olha, é interessante você ter um cômodo na sua casa, um cômodo que seja mais vazio, e você coloca um tapetezinho ali, e aquele cômodo vai ser o cômodo da oração. E eu achei interessante, quando eu mudei para essa casa, não tinha praticamente nada. Aí eu tinha a sala de oração, o quarto de oração, eu tinha uma cozinha de oração, era basicamente uma casa todinha de oração. Mas isso mexeu comigo, eu lembrei dessa história, porque é o seguinte: nós precisamos ter um local em um horário específico para orar, pastor Ellison. Isso é extremamente importante. Quero perguntar, será que os professores que estão acompanhando aqui, você tem um local específico para orar? Você tem, assim, um horário específico, você separa o seu dia e você não negocia aquele dia, aquele horário de oração? Você tem? Eu acho que é interessante você separar isso. Você sabe que Daniel, por exemplo, ele foi pego, né, pelos inimigos dele naquele momento, aparentemente pego, exatamente porque ele tinha um local e um horário específico para orar. E pastor Ellison, olha só, ele não negociava isso. Eu vi uma frase uma vez que dizia o seguinte, olha que frase interessante, que Daniel, ele entendeu que era mais perigoso ele ficar um dia sem oração do que entrar na cova dos leões. A concepção de Daniel era essa. Era muito mais perigoso ficar um dia sem oração do que entrar na cova dos leões. Nós temos que entender ali que é muito mais perigoso a gente negociar o momento de oração do que nós sairmos para a rua assim, sem orarmos, sem buscarmos ao Senhor. Eu acredito, pastor, que os professores precisam entender exatamente isso. Isso está falando aqui para criar o hábito, né? Exatamente. O hábito da oração, ter o momento. Daniel poderia simplesmente fechar a janela, né? Fechava a janela, mudava o horário, madrugada, enquanto ninguém estivesse vendo, alguma coisa assim, né? Mas ele teve firme. Professor, aproveite. Professor, se a gente conseguir implementar que os nossos professores sejam homens e mulheres de oração,
Pastor Deus vai fazer maravilhas. Exatamente. E qual horário, pastor Edson? O horário que ele escolher. O professor pode escolher o horário que ele achar melhor, ele pode separar para orar. Então é importante você ter um horário específico para você orar, um local específico na sua sala. Se você tem filhos, por exemplo, o seu filho vai entender que tem um local específico para aquilo. E ele vai começar a entender que a oração... Né? Isso é didático, é Isso verdade. É didático. Falar nisso, pastor Edson, até falar sobre ser didático, os filhos precisam ver os pais orando. Isso é importante. Tem filhos que não percebem os pais orando. Eu vou confessar uma situação minha aqui. Já aconteceram situações assim na minha vida que eu estava em oração e os filhos dormindo. E eles não me viam orando. Mas aí já tinha terminado de orar, já estava tranquilo. Só que aí de repente escutava o barulho do meu filho acordando. Eu fazia questão de começar a orar de novo só para eles observarem o pai orando. Ah, mas pastor, você já orou mais cedo? Orei mais cedo. Mas é interessante o filho observar. E é curioso isso, porque às vezes eles vão aprendendo com a gente. Eu tenho um hábito, por exemplo, de sempre antes do sermão, eu vou para uma salinha pastoral ali atrás da igreja, aquele ambiente ali, eu me ajoelho e eu tenho meu momento com Deus. Você sabe que teve um dia, numa semana de oração, Semana Santa agora, na igreja central de Itaboraí, eu fugi ali, né? Fui lá para os fundos da igreja, me ajoelhei, comecei a orar, e aí eu fiquei um tempo orando em oração, e eu lembro que quando eu abri os olhos, eu me emocionei, pastor, porque eu abri os olhos, e lá na cadeirinha do lado da minha, estava o meu filho Vinícius, de 9 anos, orando junto comigo. Amém. Foi uma emoção naquele momento, porque eu percebi o seguinte, ele percebeu que eu estava indo, eu não chamei, mas ele percebeu eu indo, me seguiu, e quando eu me ajoelhei, ele ajoelhou do meu lado. E naquela semana de oração, eu nem abri isso para a igreja, mas durante aquela semana de oração, todos os dias eu chamava ele para orar comigo. Aí ele já ia comigo, se ajoelha e orava comigo. Isso é importante, né? A igreja começar a orar num lugar específico para isso. Agora, além disso, pastor Hélio, além de ter um horário específico de oração, eu acho interessante também, meu querido professor, você ser específico nas suas orações. Converse com a sua unidade de ação, para que sejam específicos na oração. Às vezes a pessoa ora e diz assim, Senhor, que o Senhor abençoe minha vida. Senhor, eu te agradeço por todas as bênçãos recebidas. É muito comum você ouvir isso às vezes no culto de quarta-feira. Por todas as bênçãos. Eu peço que o Senhor abençoe a minha vida, meus familiares. Mas é interessante você especificar a oração. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a minha vida. Que parte da sua vida você quer que Ele abençoe? Que situação da vida você quer que Ele resolva? Onde está o seu pedido? Senhor, eu quero que o Senhor atue na minha vida espiritual. Que parte da sua vida espiritual? Você precisa ter um momento estudando mais a palavra de Deus? Sabe, dedicar mais tempo à oração? Quem sabe você precisa se envolver mais no trabalho missionário? Então seja específico com Deus. Às vezes nós somos muito generalistas, né? Conversamos com Deus, mas de forma geral, não especifica o assunto. Então Deus, ele gosta de ser específico. Quando for orar, pastor Hélio, uma dica importante é ser específico na oração. Eu acho que isso faz a diferença na hora de conversar com Deus. Ele gosta de ouvir exatamente o que você está sentindo, o que você está pensando. Seja específico da oração, eu acho que é importante isso. Agora, além disso, pastor, você pode dar algumas dicas aqui para os professores, né? É importante. Ser específico, né? Mas algumas dicas aqui também que eu gosto de separar é que na oração nós devemos evitar a formalidade. Já viu aquela pessoa que está conversando com você, aí na hora que vai orar, ele conversa com você normalmente. Poxa, mas quando vai orar... Tem gente que acha que é pecado falar de forma de... Já pensou? Que não seja... Como seria isso aí? Tem gente que acha que é pecado. Excelentíssimo Senhor, Deus do céu. Até muda a entonação de voz. A pessoa muda a entonação de voz, fala mais grosso, né? E tem gente que diz assim, nossa, eu nem posso orar porque eu não sei falar tão bonito. Tem gente que pensa assim. Mas, na verdade, a realidade é que a oração é uma conversa com Deus, é um bate-papo com Deus. Então, você não precisa ser extremamente formal. A oração você precisa ter respeito com Deus, obviamente, em todo momento Deus deve ser respeitado, mas a oração precisa sair um pouco daquela formalidade e se assemelhar mais à conversa com um amigo. Eu estou rindo aqui que eu estou lembrando como que acontece isso. Eu lembro de fórmulas de oração de pessoas que sempre, exatamente por esse formalismo, oram da mesma forma. Exatamente. Termina a oração sempre da mesma forma. É errado? Não, mas perde, né, a essência do natural. Você está conversando com um amigo. Fica mecânico, né? Ó, isso aqui eu vou lembrar quando era criança, tá? Tinha um irmão que orava assim, terminava sempre a oração assim, ó.
Olha como que fica, né? O formalismo, né? Ele terminava sempre, ele vai terminar a oração. Aí era assim, ó. Não que exista merecimento algum em nós, mas pela confiança que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É bonito, né? Agora e para todo sempre. Amém. Só que perde a naturalidade, né? Exatamente. É uma reza, virou uma reza. Vira uma reza. Nesse caso aqui, virou uma reza. E você imagina só, se é um bate-papo com Deus, se é um bate-papo, uma conversa como um amigo, imagine se você tem um amigo e você todo dia, aquele amigo fala a mesma coisa com você. Se você é daquele tipo de pessoa que ora só nos momentos específicos, assim, quando acorda, no almoço e quando vai dormir, quem sabe? Imagina só essa conversa com um amigo. Um amigo seu, assim, ele te encontra de manhã e ele fala a mesma frase com você. Chato, né? Aí chega na hora do almoço, a mesma coisa ele fala. Na hora da janta. Deus, ele é onisciente, ele sabe tudo, é verdade. Mas não é muito, Nossa, muito sorte interessante. Que Deus é misericordioso, ele né? é muito misericordioso, porque você fica decorando e falando a mesma coisa. Imagina eu tô aqui conversando com você e você começa a entonar a voz aqui agora. Exatamente. Falando diferente, fala, cara, o que tá acontecendo contigo? Isso tá meio estranho. Não tem muito sentido. Então, uma dica importante é você aprender a orar, mas de forma de tirar essa formalidade. E isso auxilia até em outros aspectos. Por exemplo, quando você tira a formalidade da oração, o resultado natural é que você começa a conversar com Deus até em outros ambientes. Por exemplo, você está lavando louça ali na sua casa. Você não fechou os olhos nem nada, mas você pode estar conversando com Deus. Conversando, batendo um papo com Ele, abrindo o coração, dizendo para Ele o que está te incomodando, o que não está incomodando. E como um amigo mesmo. Senhor, olha, essa noite eu não dormi muito bem. O Senhor sabe que já fazem 3 noites que eu não consigo dormir bem. O que está acontecendo, Senhor? Eu não sei o que está acontecendo com a minha vida. Olha só, Senhor, hoje à tarde eu vou fazer uma prova. Senhor, eu estou numa expectativa tremenda. Você sabe que eu estudei, né? Estou preparado. Aí você sorri, você fala sério. E ele vai ali conversando com você, ouvindo a sua oração. É interessante que nesse formato, você consegue até orar por mais tempo. Eu tenho um hábito interessante, Pastor Hélio, que eu gosto particularmente. As pessoas podem seguir ou não. Mas um hábito que eu tenho é que quando eu vou dormir, às vezes, eu faço a minha oração. Mas por vezes eu deito, olho pro teto, coloco a mão debaixo da cabeça, né? E eu vou olhando pro teto e vou conversando com Deus naturalmente ali. Batendo um papo com Ele. Eu conto como é que foi meu dia, e eu vou falando, eu vou conversando, e às vezes eu paro uns segundinhos assim para ouvi-lo, parece que eu tô querendo ouvir ele dizendo alguma coisa para mim. Então eu vou conversando ali, às vezes eu me emociono, às vezes eu choro, às vezes eu fico sério. E aquele momento ali, essa conversa com Deus, passa às vezes 30, 40, 50 minutos e o tempo vai passando, porque o papo vai rolando. Eu tenho o hábito, no final da noite, eu contar para Deus como é que foi meu dia. Às vezes eu pego no sono, quando eu percebo eu já estou dormindo. Mas é um momento assim especial para desenvolver intimidade com Deus, Pastor Hélio. Eu gosto muito disso, você ter essa aproximação, né? É muito importante. Agora, além disso, quando você se aproxima de Deus, é impossível. Tem um hino que eu ouvi uma vez, né? Acho que é do Leonardo Gonçalves, que ele diz assim, no hino, a minha oração é sincera, ele fala numa parte do hino, mas ele mesmo responde, como não ser sincera? Eu entendo que a oração, ela precisa ser o abrir o coração a Deus. E aí, você precisa abrir o coração de forma sincera. Alguns dizem, pastor, mas Deus sabe o que está no meu coração. Ele sabe, mas Ele gosta de ouvir você falar. Ele gosta de ouvir você abrindo o coração. Quando você abre o coração, não é para que Deus saiba o que você está pensando. Nada disso. Mas você abre o coração para que você mesmo se sinta aliviado. Às vezes tem situações na vida que a gente está angustiado, a gente só precisa abrir o coração para alguém, conversar com alguém sobre aquilo. E o fato de falar na oração contribui para você aliviar o seu coração das tensões que você está vivendo. Psicólogo, né? Exatamente. Ele está ouvindo. Nos dias de hoje, Pastor Hélio, é muito difícil a gente encontrar alguém que nos escute. Você encontra pessoas que querem falar, mas que não querem escutar. Deus ali, Ele está disposto a nos ouvir naquele momento da oração. E é importante, então, assim, abrir completamente o coração. Tem uma frase que eu separei também, eu gosto muito de frases, né? E tem uma frase que diz assim... Só frase top ali. Essa daqui é interessante. Ela diz o seguinte, na oração, é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração, né? Lembra daquilo que a gente falou sobre formalidade? Tem gente que fala, mas o coração está vazio. São palavras bonitas, mas sem coração. Mas na oração vale mais assim o momento que você fica sem palavras com Deus. Você está emocionado sem palavras. Mas o seu coração está falando bem alto ao coração de Deus, né? Acho que isso é importante no ponto da oração. E um outro ponto também que eu destacaria ali, até sobre a eficácia da oração, tem gente que pensa
que a oração que dá certo é aquela oração que Deus atende o que você pediu. Se eu pedi um carro, eu recebi um carro, né? Então, assim, deu certo a minha oração. Só que eu quero destacar também aqui, pastor Hélio, meu querido amigo professor, que a oração, a eficácia da oração não está no fato de Deus atender o que você pediu. Ele não é um gênio da lâmpada que você esfregou ali, opa, agora ele atende. Mas o grande barato da oração está simplesmente no fato de você passar tempo com Deus. Imagine só, se você passa 20 anos orando por uma causa e Deus não atende da forma que você pediu, você não perdeu em nada, porque você passou 20 anos tendo contato com Deus. A maior bênção da oração não é ele atender a sua oração, mas o tempo que você passa com ele. Quando a gente começa a entender melhor isso, você começa a se motivar a ter mais na oração. Tem gente que pensa, poxa, mas eu pedi, Deus não atendeu, então não deu certo. Não, mas como assim não deu certo, né? É o tempo que a gente conversa com ele. Esse é um ponto importantíssimo da oração. E eu gosto de destacar isso. Tem até uma frase, você precisa para uma outra frase que fala sobre isso também, que diz assim, até da oração, né? Quando você vive em Cristo, talvez as circunstâncias não mudem. Mas você o quê? Mudará. Então olha que frase que é impactante para mim, né? Uma pessoa que tem intimidade com Deus, ela entende que se o pedido dela não foi atendido, é porque Deus sabe o que é o melhor. E ela aceita Exatamente. Isso. Ela aceita. Através da vida de oração, ela alcança essa maturidade. Deus não me atendeu aqui e eu orei tanto, com tanta fé. Não é o melhor para você. Deus ele sempre atende com o melhor, mesmo que o melhor seja não atender a sua oração. Exatamente. Ele atende com um não também, né, pastor Ellison? Para alguns, assim, Deus só responde com sim. Mas eu costumo dizer que o não de Deus também é resposta. Mas isso só é possível quando a pessoa tem uma maturidade espiritual para entender isso aí. Ou aqueles que ficam revoltados porque Deus não atendeu. Aí tá faltando um pouquinho de maturidade espiritual. Maturidade espiritual, exatamente. E a oração, pastor Hélio, ela faz a diferença. Se a gente for ver a história da igreja, a igreja avançou com oração. Se você for perceber a história bíblica ali dos apóstolos, dos líderes da Bíblia, né, dos grandes heróis bíblicos, eles avançaram com oração. Ninguém venceu as suas batalhas dos tempos bíblicos sem oração. Você falou dos apóstolos, eu gosto muito daquela passagem do livro de Atos que fala que quando eles acabaram de orar, o chão tremeu. Exatamente. As pessoas oraram por Pedro também quando ele estava preso, e o anjo foi lá, tirou Pedro da prisão, sabe? Você percebe que a igreja apostólica, ela tinha seus erros, tinha seus equívocos, eles erravam também nos seres humanos, mas eram homens que tinham comprometimento com a oração. Você tem uma ideia, pastor Hélio, só uma historinha assim, né? Você sabe que a igreja sempre avançou com oração, e em 1989, por exemplo, né, uma história muito interessante, lá na Romênia, a Romênia era governada por um tirano chamado Ceausescu. E lá, esse presidente, né, ele era um ditador, na verdade, ele proibia o funcionamento de qualquer igreja, de qualquer religião lá. Portar uma Bíblia na Romênia era um crime gravíssimo. E as pessoas, assim, poucas pessoas sabem que Deus ele libertou a Romênia daquele jugo desse tirano Ceausescu em apenas 10 dias e usando uma igreja com 80 membros. Uma igreja que resolveu orar. O grupo dessa igreja de 80 membros começaram a orar pedindo a Deus misericórdia e libertação para que eles pudessem pregar a palavra de Deus livremente. E deixa eu dizer uma coisa aqui, pastor Ellison. Quando o professor começa a orar, abrindo um parênteses, quando a igreja começa a orar, o inimigo se levanta. Ele não fica passivo, não. Ele fica revoltado. E nessa história de 1989, lá na Romênia, o povo começou a orar. E aí o que aconteceu? A polícia secreta de Ceausescu descobriu onde morava o pastor daquela igreja. E olha o resultado. Eles foram lá para prender o pastor. No dia 15 de dezembro de 1979. Se o pessoal der um Google aí, eles vão achar essa história. Então, assim, no dia 15 de dezembro, eles foram prender o pastor. Quando a igreja descobriu, esses 80 membros da igreja foram até o local onde o pastor morava e eles cercaram a casa do pastor, não permitindo que a polícia entrasse. E a polícia não pôde entrar, eles levaram um contingente muito pequeno. Mas o que eles fizeram? Foram buscar reforços. Mas enquanto eles foram buscar reforços, algumas pessoas começaram a ver o empenho daquela igreja e alguns que tinham medo de se proclamar cristãos começaram a ir também para a porta da casa daquele pastor. Em pouco tempo, um jovem entregou uma vela para cada pessoa que estava na frente da casa do pastor. E eles acenderam aquela vela, E passou pouco mais de tempo, a polícia chegou e foi muito violenta.
e um dos policiais deu um tiro na perna daquele jovem que tinha entregado as velas. O jovem foi levado às pressas para o ponto de socorro, e lá um médico ateu virou para ele e falou o seguinte: você não tem medo de participar de um movimento desse, um movimento tão inútil? Agora você vai perder sua perna, você não se arrepende de perder uma perna por causa disso? E aquele jovem, assim, emocionado, olhou para o médico e disse o seguinte: eu posso perder uma perna, mas foi eu que acendi a primeira vela. Naquela mesma madrugada, uma jovem saiu na rua, pastor, e começou a gritar: Deus existe, liberdade. Deus existe, liberdade. Gritou a plenos pulmões. As pessoas começaram a sair na rua e começaram a gritar: Deus existe. No dia 15 de dezembro. No dia 25 de dezembro, a Romênia já vivia uma nova realidade. Os pastores que estavam escondidos, agora eles estavam na praça central da cidade. Tinham 100 mil pessoas. E as 100 mil pessoas gritavam: Deus existe, liberdade. E no dia 25 de dezembro de 1989, o general Tio Sesco pediu demissão, né, ou então entregou o seu cargo. E a partir daquele momento, a partir do dia 26 de dezembro, o evangelho pôde ser pregado livremente na Romênia. Amém. Por que eu estou dizendo isso, pastor Hélio, para você e para os professores aqui? Se através da oração Deus pode mudar a realidade de um país, eu fico pensando, o que ele não pode fazer na sua família? O que ele não pode fazer na sua unidade de ação? Pastor, eu tenho 12 pessoas na minha unidade de ação. Olha a transformação que ele pode fazer em toda a sua igreja, se essas 12 pessoas na sua unidade de oração foram 12 pessoas de oração. Então, assim, sendo assim, eu quero desafiar, pastor Hélio, se você me permite. Vamos lá, fala ali, olhando para eles ali. Eu quero desafiar você que é professor da Escola Sabatina, diretor. Você que não é professor nem diretor, mas é apaixonado pelo coração da igreja, que é a Escola Sabatina, e quer ver essa obra crescer. Eu quero desafiar você, em primeiro lugar, a ser uma pessoa de oração, ok? Agora, entenda uma coisa. Uma pessoa de oração não é um eremita que sobe uma montanha, fica escondido e ninguém mais o vê. Não. Uma pessoa de oração envolve outras pessoas. Então, além de convidar você a ser uma pessoa de oração, eu quero desafiar você a convidar a envolver outras pessoas nesse ministério de oração. Quem sabe na próxima classe, você que é professor, convoca a sua classe ali a ter, durante a semana, próxima semana, um horário específico para orar, um local específico para orar e um objetivo específico de oração. Aí na próxima classe, na classe seguinte, vocês conversam como é que foi aquela semana, tendo um local, um horário e um propósito de oração. Eu tenho certeza que Deus quer fazer maravilhas no meio da sua igreja e Ele quer começar por seu intermédio. Pastor, imagina a bênção que vai ser. Professores, esse desafio do pastor Jefferson ele é muito válido. Imagina a revolução que aconteceu lá na Romênia, conforme o senhor falou. Imagina a revolução na sua igreja, na sua unidade, se a gente começar a orar de fato, colocando em prática essas dicas que o senhor passou. Pastor, Deus ele vai fazer grandes coisas no nosso meio, eu tenho certeza disso. Pastor, estamos chegando então aqui ao final. Queria agradecer o pastor Jefferson. Palestra maravilhosa. Amigo professor, coloque esse desafio. Por favor, coloque esse desafio aí para acontecer na sua igreja, na sua unidade. E eu tenho certeza, pastor Jefferson, que Deus ele vai nos abençoar grandemente. Pastor, de coração, tá? Deus abençoe o seu ministério, a sua vida, a sua família. Você tem feito grandes coisas aí para Deus e eu tenho certeza que Ele lhe ama e vai continuar colocando a mão poderosa dele sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Obrigado por ser apaixonado pela Escola Sabatina e eu queria te agradecer, tá bom? De coração por ter aceitado o convite, o desafio e ter vindo aqui hoje falar para os nossos professores. Então vamos orar mais uma vez, né? Assim, pedindo a bênção poderosa. Antes da oração, então, deixa eu só dar um recadinho aqui para os nossos professores. Amigo, só lembrando, tá? O quiz ainda, se você não respondeu, hoje à tarde aqui, sábado à tarde, você pode responder, pode enviar para os seus membros e amanhã, no domingo, a gente vai estar liberando o quiz, o game, né? Desculpa, o game a respeito do tema de hoje, que o pastor Jefferson acabou de falar. Então tem que prestar atenção. Tem coisa que vai ter no PDF, tem coisa que não vai ter, então tem que assistir a palestra para você responder o game. Lembrando que tem premiação boa para a Escola Sabatina da sua igreja. Pastor,
O senhor nos despede em oração, pedindo a bênção de Deus? Vamos orar então. Bondoso Deus, é muito bom, Senhor, passarmos esses momentos aqui, conversando sobre assuntos que dizem respeito ao Teu reino. É muito bom ter a certeza que podemos recorrer ao Senhor em oração, que quando olhamos para nós somos incapazes, somos falhos, na verdade somos pecadores. Mas quando olhamos para o Senhor, nós entendemos que servimos a um Deus grande, e por isso nós podemos fazer uma grande obra por seu intermédio, Senhor. Eu quero suplicar agora que o Senhor venha abençoar cada professor, cada diretor, cada pessoa apaixonada pela Escola Sabatina. O Senhor colocou a Escola Sabatina aqui para fazer a diferença na vida das pessoas, para ser uma agência ganhadora de almas. E eu sei que o inimigo ele fica irado, Senhor. Ele quer fazer a Escola Sabatina diminuir cada vez mais. Mas nós sabemos que não existe igreja fraca com a Escola Sabatina forte. Então precisamos ter uma Escola Sabatina cada vez mais relevante, principalmente aqui no território da Associação Rio Fluminense. Amém. Louvamos o Teu nome, porque o Senhor tem trabalhado, tem usado o pastor Ellison, tem dado sabedoria para ele, tem dado força de trabalho. Mas que o Senhor venha continuar usando também o pastor Ellison e cada professor aqui desse campo, Senhor. Utilize os nossos dons, nossos talentos, mas faça de acordo com a Tua vontade. Nos ajude, Senhor, a abrir cada vez mais o nosso coração a Ti, nos ajude a ter mais intimidade contigo, e sabemos que a nossa incapacidade não impossibilitará o avanço da Tua causa, porque é o Senhor que age por nosso intermédio. E pedimos essas bênçãos, dê um sábado feliz na sua companhia para cada um dos professores que estão acompanhando essa live, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abraço, pastor Jefferson. Amigos, obrigado aí pela companhia. Até a próxima, se Deus quiser.